Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Natan aqui falando. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de dar um joinha e se inscrever no canal para dar aquela força, beleza? E eu tô aqui nesse cenário um pouco diferente, tá muito frio lá fora, a gente tá tendo aí uma tempestade de neve chegando aqui, então não pude gravar lá fora, mas eu falei, bom, vou tentar gravar em frente à janela, vamos ver se vai dar certo. E tá nevando bem lá fora, mas enfim. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência com o GRE, ou GRE, como o pessoal fala em inglês, que é uma prova que, caso você tenha interesse de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos e no Canadá também, algumas universidades elas requerem, elas pedem isso. Então é importante estar ligado, eu vou passar algumas dicas da minha experiência, algo que possa talvez te ajudar, porque eu senti um pouquinho de falta disso quando eu precisei aqui no YouTube, então acho que qualquer conteúdo a mais já é uma ajuda. Então, bora lá! Bom, então a primeira coisa que você precisa saber é a estrutura da prova e provavelmente se você já está, próximo de fazer ou está pensando em fazer, você já tem mais ou menos uma ideia, mas caso você não tenha, a prova ela é dividida em 3 etapas ou 3 partes, que seria o Verbal Reasoning, o Quantitative Reasoning e o Analytical Writing. Então, basicamente, o Verbal Reasoning é interpretação de texto. O Quantitative Reasoning teria mais ou menos matemática, de modo geral, e Analytical Writing seria redação. Então, basicamente, é uma prova de interpretação de texto em inglês, matemática e redação. Qual que é o objetivo dessa prova? Então, essa é uma prova que aqui nos Estados Unidos, principalmente, as universidades elas pedem como um pré-requisito e meio que ali nota de corte para você entrar em algum programa de pós-graduação. Isso não serve apenas para os americanos, serve também para os estrangeiros. Então, se você está pensando em estudar fora, mesmo que você seja um aluno internacional, você precisa fazer essa prova. Então, se você pretende fazer um mestrado, um doutorado, que foi o meu caso, até mesmo um MBA, você precisa, dependendo da universidade, é muito importante ficar atento, mas geralmente você precisa fazer o GRE. E aí você vai se perguntar, beleza, mas qual é a pontuação que eu preciso? E aí é muito parecido com o que eu comentei do IELTS e muito parecido com o que você vai ouvir em relação ao TOEFL, por exemplo. Cada universidade, cada programa de pós-graduação vai ter a sua nota de corte, né? Então é muito importante você olhar no site da universidade para ver se a nota que você precisa para não ter nenhum problema, durante a sua preparação para aquele programa. Então vamos por partes. Como eu disse, todos os alunos precisam fazer porque é como se fosse um Enem de pós-graduação, mas calma lá. O Enem ele tem geografia, ele tem biologia, tem química. Nesse caso não, é um Enem de matemática, interpretação de texto e redação. Mas o meu exemplo, eu sou fisioterapeuta, fiz fisioterapia, meu mestrado e o meu doutorado é nessa área, porém eu tive que fazer o GRE, que é uma prova que tem matemática. Então eu sim, tive que revisar a matemática. Mas calma, vamos por partes. Então, vamos começar pela redação, que geralmente é a primeira parte, o Analytical Writing. Você vai ter 2 redações para fazer. Então é uma sessão só, mas 2 redações. A primeira redação, ela é uma redação que você vai ter a oportunidade de expressar a sua opinião. Então vai meio que te dar uma frase ali de alguma pessoa e você vai falar se você até onde você concorda ou discorda dessa pessoa e meio que o porquê. É um pouco mais simples. Já na segunda, também vai ter ali uma frase, algum conceito, só que aí você vai ter que discorrer mais sobre aquele assunto. E nesse caso você não pode colocar a sua opinião. Nesse caso é como se fosse em terceira pessoa, discorrendo ali os motivos, o que precisa ser feito, enfim. Eu vou explicar mais pra frente dos simulados, porque falando assim fica um pouco vago, mas só para vocês terem uma ideia. E aí é importante a gente falar da pontuação da redação, porque ela é diferente da parte de matemática e interpretação de texto. Para a redação, você tem uma pontuação de 0 a 6, e você tem essas 2 redações para fazer. Agora falando do Verbal e do Quantitative Reasoning, eu vou chamar de interpretação de texto e matemática, para ficar mais fácil. A ordem deles é aleatória, e você vai ter 3 sessões para cada um. Na verdade, gente, você vai ter 2 sessões de cada uma, mas uma delas, aleatoriamente, vai ter uma terceira sessão, e eu já vou explicar o porquê.
Mas o que que acontece? Você só vai ser pontuado por 2 sessões para cada um. 2 de interpretação de texto e 2 para matemática. Mas como assim? Por que que você faz 3 então? Essa terceira é para eles fazerem alguns testes, né? Quando eles gostam de testar algumas perguntas, saberem se aquelas perguntas se encaixam. E, inclusive nem fica sabendo qual delas valeu ou não. Isso quer dizer que para todas elas você tem que dar o seu máximo, mas sabendo que uma delas não vai contar para o seu score final, beleza? Então, falando da interpretação de texto, isso foi algo que me pegou bem, porque faziam 6 meses mais ou menos que eu tinha feito o IELTS e eu estava bem tranquilo em relação à interpretação de texto, porque né, eu já estava estudando para o IELTS e tal. Porém, isso me pegou muito de surpresa, porque a prova ela é muito mais complexa do que uma prova de proficiência em inglês. Eu digo isso porque o vocabulário requisitado na parte de interpretação de texto é muito refinado. Então, assim, tiveram várias questões quando eu estava estudando e, sei lá, tinham 6 alternativas, você tinha que escolher 2 alternativas e eu, sei lá, sabia o significado de uma palavra, por exemplo. E assim, eu não tive muita dificuldade com o IELTS, por exemplo, na parte de reading. Então aquilo pra mim foi um choque, então já vou deixar você sabendo que pra mim a parte de interpretação de texto ela foi bem complicada, bem difícil eu diria, mas assim, nada que prática não dê pra compensar, porque eu vou contar um pouquinho da minha experiência já já. E a parte de matemática, você vai ter ali assuntos básicos de nível ensino médio, né? Então, como eu disse, eu não estudava matemática desde o meu ensino médio, então faziam cerca de 7 anos que eu não via matemática e eu tive que revisar ali. Então, você tem trigonometria, geometria, álgebra, né? Então, aquelas funções, enfim. E sendo bem sincero, eu não gosto disso, né? Eu não gosto da área de exatas, mas como eu disse que a parte de interpretação de texto é muito complexa, a minha nota maior foi em matemática, né? Então foi onde eu consegui me destacar mais, até tirei um score bom, né? Mas não que eu goste, foi ali na base do estudo mesmo. Então, a pontuação, o score para essas duas, né, ela varia de 130 a 170. Então 130, obviamente, significa que você foi muito mal e 170 seria você gabaritar a prova. Outra coisa importante para essas duas sessões. Lembra que você faz 3 sessões, mas só contam 2? A primeira que vai valer para você, você vai fazer ela, e aí a próxima sessão que vai valer, ela vai ser baseada na sua pontuação da primeira. Então, se você foi muito bem na primeira parte, eles vão falar tipo assim, opa, essa pessoa sabe, então eles vão elevar a dificuldade da segunda parte, da segunda sessão. Se você foi mal na primeira, tudo bem, não tem problema, mas eles vão diminuir um pouquinho a dificuldade da segunda sessão, para ter uma visão geral, para não aplicar a mesma prova para diferentes pessoas. Então, isso é um mecanismo, eu diria, né, específico do GRE. E isso serve tanto para interpretação de texto quanto para matemática. Então, se você reparou que ali na segunda ou terceira sessão as perguntas estão muito difíceis, isso é um bom sinal, significa que você foi bem na primeira parte. Mas o contrário não é verdade. Se você vê que está, assim, razoavelmente fácil, não ache que você foi mal na primeira, porque às vezes isso pode te atrapalhar também. Então, dê o máximo que vai dar certo. Mas se você estiver achando muito difícil as outras sessões, pode ser que seja um bom sinal, pode ser que você teve um bom desempenho na primeira parte. Então, beleza, pessoal. Essa é a estrutura da prova, é assim que ela funciona. Agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência, uma parte burocrática, né, da prova e um pouco da minha experiência que talvez possa te ajudar. Então, primeiro começando do preço, ela é uma prova paga em dólar, porque ela é organizada pela ETS, que é a mesma organizadora do TOEFL. Então, tudo que você precisa fazer é diretamente no site da ETS, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo. E esse site, já aproveitando para falar, ele é muito bom porque ele te dá muitos recursos como dicas e informações a respeito da prova. Não vou conseguir falar exatamente tudo aqui, mas de verdade eu recomendo para vocês darem uma olhada no site. Tem aquela barrinha de 3 riscos, vocês podem clicar lá, que provavelmente vai dar uma boa perspectiva de como que a prova funciona. Eu acho que isso é uma boa dica. Então, atualmente ela está no valor de R$205. Quem dera, né? Ela está no valor de $205. Então, assim, é difícil dizer em reais, porque o dólar está mudando a cada segundo, a cada minuto.
né? Mas na minha época, que foi no meio da pandemia, em 2021, no começo de 2021, deu em torno de $1.400, com algumas taxinhas. Então, assim, é uma prova cara, né? Contando um pouco da minha experiência, eu vi alguns vídeos, né, algumas dicas na internet, e a maioria das pessoas falavam para você se preparar com no mínimo 3 meses de antecedência. E realmente, isso é algo que eu indico. Mas eu tive apenas 3 semanas para me preparar por conta do prazo da universidade que eu aplicaria. E assim, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui a nota, porque eu não teria oportunidade, tempo hábil para fazer uma nova prova. E não teria dinheiro também. Como eu disse, organize os seus estudos, né? Na época eu estava trabalhando, então eu tive que conciliar trabalho com estudos, estudar o final de semana inteiro, porque como eu disse, eu só tive 3 semanas. Mas eu resolvi dizer isso para dizer para vocês que é possível, mesmo que você tenha um tempo mais encurtado como foi o meu. E lembrando, eu não tinha experiência com matemática e tudo, foi meio que na raça ali, só dizendo que é possível, beleza? Mas se você ainda está pensando, às vezes você está pensando num doutorado e está no meio do seu mestrado ainda, eu sugiro você se organizar com mais antecedência, que você faz com muita calma. O problema é que comigo, eu já estava no meio do processo do meu doutorado para conseguir minha bolsa, e aí meio que eu descobri o que era o GRE, e aí eu tive que me virar, né? E como eu disse, graças a Deus deu tudo certo. Mas é uma prova cara, então se você não conseguir a nota e você quiser fazer de novo, você vai precisar desembolsar um dinheiro considerável, beleza? Então esse é o valor. E aí, diferente do TOEFL, né, porque apesar de ser aplicado pela mesma organização, diferente do TOEFL, você não tem tantas datas disponíveis para a aplicação dessa prova, porque a aplicação ela funciona nos mesmos moldes, eu diria, de uma prova de proficiência. Então, assim, bastante burocrático, bastante regra, você não pode estar com o seu celular, tem que guardar num armarinho, bastante segurança ali. Então, assim, várias câmeras, para vocês terem ideia, onde eu fiz a prova, que foi em São Paulo, tem câmera o tempo todo, e eles falaram, e eu acredito que seja verdade, que alguém dos Estados Unidos, aqui dos Estados Unidos, estava olhando a gente fazer a prova ali. Eu fiz a prova com mais ou menos umas 6 pessoas, né, numa sala bem grande. Mas eles estavam olhando tudo ali, então é uma prova bem rígida, bem rigorosa, eu diria. Mas para dizer que, além de se programar financeiramente, você tem que se programar em relação a datas, porque tem as datas disponíveis, mas não são muitas. Então você tem que ver a deadline, né, que é o prazo da sua universidade, para ver se, fazendo naquela data, você tem tempo de receber o score, enfim. Tudo isso daí é importante de ver antes, tá bom? Então olha no site lá da ETS para ver certinho quando que você consegue agendar a sua prova. Por último, eu gostaria de indicar o que salvou a minha vida em relação a essa prova, que foi esse livro aqui, que eu comprei na Amazon, se eu não me engano, tá? Ele é um e-book, na verdade, e assim, para vocês terem ideia, ele tem muitas páginas, eu nem lembro quantas tem. E eu não tive tempo, né? Como eu disse, eu tive apenas 3 semanas, eu não tive tempo de ver todo o conteúdo que ele oferecia. Eu tava trabalhando e tal na época. Mas foi um livro que salvou a minha vida, porque ele te dá, assim, é praticamente um manual da prova. Ele vai te falar tudo, todas as dicas. E o que eu achei mais legal é que ele te dá acesso a um conteúdo virtual, um conteúdo online, uma ferramenta, no qual você tem alguns vídeos, algumas dicas também, e principalmente alguns simulados. De novo, gente, esse tipo de prova, ela mede mais o seu entendimento da prova do que realmente o seu conhecimento. Então é você saber, você ter experiência para fazer a prova, entendeu? Eu tive tempo só de fazer 4 simulados, que eu fazia praticamente um por final de semana, e durante a semana eu estudava pro próximo. Mas assim, você tem acesso a vários simulados lá, e tenta replicar exatamente como você faria na prova. É uma prova feita, até onde eu sei, no computador, pelo menos foi assim a minha experiência. Então eu fechei a porta do meu quarto, abri o computador e tentei fazer exatamente como ela funciona. Por quê? Ela dura em torno de 3 horas e 45 minutos, mais ou menos. É uma prova extensa, que demanda. Mas se você fizer esses simulados, eu acredito que você vai estar mais preparado para essa prova. E para fechar, então, minha última dica é: entre no site da universidade ou das universidades que vocês estão pretendendo
prestar, para vocês saberem o score, porque eu já sabia o meu, então tinha um score específico para mestrado e um outro para doutorado, por exemplo. Obviamente o para doutorado ele era um pouco maior, mas no final deu tudo certo. Você, diferente do TOEFL que você recebe um certificado, ou do IELTS também, nessa prova, ao final dela, você pode selecionar 3 instituições, né, seja um centro de pesquisas ou universidades, você consegue escolher 3, no qual a própria organizadora da prova irá enviar o seu score para essa instituição. Caso você decida mudar a universidade ou por algum motivo precisou trocar, você não tem problema, você consegue mandar o seu score, porém você tem que pagar uma taxa que, se eu não me engano, são $40, beleza? Não tenho certeza, porque esse preço às vezes varia, mas você precisa pagar uma taxa e você consegue enviar para mais 3 universidades, se eu não me engano, tá? Aconteceu esse problema comigo porque cada universidade tem um código e a minha eu já tinha visto o código dela, porém quando a prova encerrou e aí lá na tela aparece a lista de instituições, eu procurei, eu não lembrava o código de cabeça, mas obviamente eu sabia o nome da universidade. Eu procurei lá e eu não encontrei. Na verdade, eu encontrei 3 instituições com o mesmo nome da minha, mas com um subtítulo. E eu falei, bom, já que eu não acho a minha, eu vou selecionar essas 3. E infelizmente nenhuma delas funcionava. Então o que eu precisei fazer? Pagar a taxa para enviar para a instituição, né, para a universidade correta. Você pode fazer 5 vezes essa prova, se eu não estou enganado. Não tem necessidade de fazer ela várias vezes, mas se você quer aumentar o score, você pode fazer de novo e aí você pode mandar para instituições, enfim, funciona mais ou menos assim, beleza? Eu sei que é uma prova um pouco vaga, um pouco diferente, né, bem específico para quem quer fazer pós-graduação nos Estados Unidos ou no Canadá, como eu disse, mas eu senti um pouco de falta de conteúdo desse no YouTube, por isso que eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho, pelo menos, de informação. Porém, eu me coloco 100% à disposição. Essas são as minhas redes sociais, você pode me mandar uma mensagem lá, fique à vontade, tá bom? Me manda uma mensagem caso você esteja com dúvidas ou, sei lá, às vezes pedir alguma dica. Eu sempre gosto de ajudar as pessoas, né? Porque muitas pessoas me ajudaram e eu acho que assim a gente consegue criar, sei lá, uma corrente do bem, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, por favor, cliquem no botão de joinha aqui. Se inscrevam no canal também, compartilhem com os amigos. Mas enfim, espero ter ajudado. Beleza? Um abraço a todos. Tchau, tchau.